Bom, a palestra é analisando o preconceito em algoritmos de machine learning. Meu nome é Isaac Moura Gomes. Então vamos iniciar. Opa, acho que tem algum probleminha aqui. Pode ir. Espera aí. Acho que não está indo aqui. É. Aqui, ó. Deixa logo no ponto, só dar clicada. Opa. Agora foi pro último. Espera. Bom, a gente já foi pro final, mas foi sem querer. Tá. Então, vamos lá. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou aluno do curso de Engenharia de Software na Universidade Federal do Ceará, lá no campus de Quixadá. Também sou programador Python. Pelo menos é a minha linguagem de domínio. Eu também sou programador em outras linguagens. Eu tenho um fascínio por criptomoedas também. Se alguém quiser também falar sobre os prejuízos que já teve com Bitcoin, etc., pode chegar ali no bar com a gente que eu vou chorar e contar também. E eu gosto muito de blockchain também. Já dei palestras sobre o assunto, então também se quiser conversar sobre isso, sou todo ouvidos. Também sou um aspirante de cientista de dados e como a minha foto ali mostrou, sou um guardião da galáxia. Eu sou o Groot, brincadeira. E eu também sou membro do PUG-CE, o grupo de usuários Python do Ceará. Tá, vamos lá. Então, para começar, há como um algoritmo ser preconceituoso? Não respondam, é uma pergunta retórica. Eu vou dar 10 segundinhos aí para vocês pensarem, enquanto eu bebo água de novo, porque minha garganta está seca. Então vamos lá. No sentido literal da palavra, tem sim. Segundo o dicionário Aurélio, preconceito significa um conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos, ou uma ideia pré-concebida. Mas calma, antes de você se levantar e dizer que eu estou ficando doido, tem mais coisa por aí. Ok, mas e aí, onde é que entra machine learning nessa parada? Basicamente em tudo, porque em tudo que a gente vê hoje em dia, machine learning, inteligência artificial, machine learning ou deep learning estão inclusas. Bom, alguns exemplos são em sistemas de recomendação, que você assiste lá algum filme no Netflix, e aí ela diz, de acordo com o que você assistiu, eu acho que você vai gostar de assistir o filme tal. Aí ela lhe recomenda esse filme tal. Assim como o Spotify também tem isso. Acho que o Google também tem isso. A partir das suas pesquisas, você pesquisa voos, e aí para tal cidade, e aí você vai sorrateiramente em alguma outra página e você recebe um anúncio de um voo para o destino que você queria, na data que você queria. Que mágico, não é? Também é usado em detecção de fraudes nos cartões. Se você faz uma compra muito suspeita, quando ela é negada, foi esse camarada aí que negou sua compra. Também é usado em bots e assistentes pessoais. Não sei se vocês têm o Google Now no celular. Agora não é mais Google Now, é Google Assistente. Alexa também, da Amazon. Siri, etc. Alguns bots, eles podem ter machine learning porque eles podem utilizar processamento de linguagem natural, ou NLP. Não são todos, alguns são só realmente if else, sei lá. Mas tem alguns que têm IA e alguns você não precisa programar exatamente machine learning e essas coisas. Também é usado em predições, com o tempo de chegar num local, de acordo com o engarrafamento que está tendo, ele acaba lhe dando uma previsão de quando você vai chegar no local que você deseja. Também é utilizado em sistemas de recrutamento no RH. Um dos exemplos que eu vou trazer é exatamente sobre isso.
Também tem a identificação de rostos em fotos lá no Facebook, quando alguém posta uma foto. E aí, não sei se vocês já receberam uma notificação que ele diz: ah, eu acho que você está nessa foto aqui, você não quer se marcar nessa foto? E também sistema de justiça, na análise do risco de reincidência de reincidência criminal de um réu, é utilizado em alguns tribunais nos Estados Unidos, a gente vai ver melhor sobre isso. Então vamos seguindo. Tá. Então onde é que está o problema? O problema está basicamente porque nós humanos, a gente tem alguns vieses, seja político, seja ideológico, seja, enfim, de qualquer tipo de viés que você possa ter. E o que isso quer dizer? Como é a gente que constrói essas coisas, não dá para dizer que necessariamente esses algoritmos vão ser neutros, já que quem está construindo esse algoritmo não necessariamente é uma pessoa neutra. Então, tem como esses algoritmos escaparem desse viés humano. Esse viés não vai afetar ele e isso não vai acabar fazendo... Opa, para de tremer. Tá. Isso não vai fazer com que ele tome... ele faça predições baseadas no nosso viés. Tá. Então os fatos dizem que não. A maioria das... esse é um fato que eu falei anteriormente dos tribunais. E esse é um fato bem... é um exemplo bem a cara disso. Tem uma área que é uma área já falada, é o machine bias, que é exatamente para estudar o viés em algoritmos de machine learning. E esse é um fato denunciado pela ProPublica. Ela é uma instituição americana que se propõe a estudar realmente como o viés afeta os algoritmos. Não, caia, tá. Como o viés afeta os algoritmos. E esse aí é um caso em que, como eu disse, os algoritmos eram utilizados em sistemas de justiça. Nos Estados Unidos é utilizado em alguns tribunais. E ele é usado para determinar se um réu ele vai reincidir em um crime ou não vai. Se ele for, aí o juiz provavelmente não vai soltar ele. E se ele não for, ele tem mais chances de pegar uma pena mais leve, ou uma prisão domiciliar, e etc. E bom, esse é o caso em que o algoritmo ele dizia que pessoas negras elas teriam mais chances de ser reincidentes criminais. E pessoas brancas não teriam mais chances de serem reincidentes criminais. Só que os fatos mostraram o contrário. A maior parte das pessoas que o algoritmo dizia que não iam reincidir eram brancas e elas reincidiam. Que não iam reincidir e elas reincidiam. E os que o algoritmo dizia que iam reincidir eram negras e elas acabavam não reincidindo. Pelo que eu pesquisei, apenas 20% dos que o algoritmo disse que iam rescindir criminalmente, elas reincidiam. Opa, eu fui muito longe, agora vou ter que... E esse é outro, eu não sabia se eu podia falar o nome da empresa ou não, então eu acabei por tirar, porque eu não quero sofrer processo. Mas basicamente é uma empresa muito grande, vocês fazem compra nelas. E aí, só que eu não posso falar quem é. Bom, ela utilizava uma IA para fazer recrutamento de pessoas lá para essa empresa. Vocês podem botar no Google que vocês vão achar o nome dela. E aí foi descoberto que esse algoritmo, na verdade, era meio sexista. Ele, de alguma maneira, ele aprendeu que era bem melhor contratar um homem do que uma mulher, de acordo lá com os dados que ele foi treinado. E aí a empresa, isso veio a público, a empresa se pronunciou dizendo que, apesar desse sistema ser, eu tenho que falar o que a empresa disse, né? Então, apesar de esse sistema ser utilizado, ele não era totalmente, não era ele quem decidia. Ainda tinha o cara do RH. Esse algoritmo não dizia se você ia ser contratado ou não, mas ele era utilizado. E aí, em 2015, eu não consegui achar uma notícia que não desse para esconder o nome da empresa. E aí, em 2015, um post no Twitter acusou uma falha em um algoritmo de CAPTCHA, de uma empresa muito grande, que faz buscas. Não posso dizer quem é. O algoritmo marcou uma pessoa e o amigo dela, ambos negros, como gorilas. E aí isso veio a público na época e até hoje a gente
é um grande exemplo sobre machine bias. E teve esse outro aí, a Amy Croft, que criou um robô que interage nas redes sociais. Isso não necessariamente... Ela não foi treinada por um humano, foi treinada por vários humanos, no caso do Trolls, da internet. E aí acabou virando nazista. Eles colocaram ela no Twitter, e aí vários Trolls atacaram lá e ensinaram realmente ela, porque a máquina vai aprender com o que a gente ensina. E, bom, ela aprendeu com o que as pessoas estavam ensinando de errado, e ela virou errado. Bom, e aí uma pergunta que também é retórica, que eu queria fazer, é se no final a gente está, ao invés de melhorando as coisas e trazendo igualdade para todo mundo, será que a gente no final está simplesmente automatizando o viés, ao invés de eu julgar uma pessoa, eu vou passar essa função para uma máquina? Então, e aí se as máquinas são treinadas com dados enviesados, por qual motivo elas não propagariam este viés? Esse foi inocente, hein? Atirei foto com eles, quer dizer, Então, eita, tá alto, hein? Então nós acreditamos em algoritmos neutros. E na prática isso não é muito verdade. Porque se o algoritmo aprende com dados do nosso mundo e com o que a gente ensina, bom, a gente vai acabar passando problemas para ele também. Problemas para eles também. E aí a gente também nem sempre sabe o que é que está por trás daquilo. Não sabe como é que aquilo foi treinado, não sabe como é que foi testado, nem validado. E, enfim, a gente só aceita, é tipo matemática. E aí, eles podem acabar desenvolvendo vieses ou rótulos, e sem que a gente saiba, sem que a gente seja sequer noticiado. E aí, mas o que é que pode dar errado? Aí eu peguei essa outra notícia, essa empresa eu não sei quem é não, mas eu risquei mesmo assim por medo do processo. E aí essa empresa ela poderia dizer alegadamente, através de uma foto sua, aí ela poderia dizer se você é um terrorista simplesmente analisando a sua face. Aí a acurácia dela era 80%. Para quem não entende, 80% é muito baixo. Isso estava sendo usado. Não sei por quanto tempo foi usado, mas foi. E aí simplesmente olhando você, ela dizia com 80% de chance que você seria um terrorista. É 8 em cada 10 ou 80 em cada 100, então 80 em cada 100 já dá muita gente. E aí o que a gente pode fazer nesse caso, Isaac? A gente vai parar de usar machine learning porque elas podem ser enviesadas? Não. Como eu disse, a gente usa machine learning para melhorar as coisas, para melhorar alguns processos que a gente tem, para tratar melhor alguns dados e estudar eles e como melhorar o nosso negócio. Mas, no entanto, a gente tem que tomar algumas precauções antes de construir algo assim. E uma delas é adotar a prática de auditar algoritmos. Ou seja, eu quero saber se, na minha empresa, eu quero saber se esse algoritmo tem algum problema. Ao invés de você botar lá uma equipe da sua empresa para testar aquilo ali, não seria muito melhor contratar uma empresa externa do assunto, que não tem medo de ser demitida, como os seus desenvolvedores, para ver se tem algum problema naquilo. Assim como é feito em algumas empresas que fazem auditorias, por que a gente também não traz essa prática de auditar algoritmos para o mundo do desenvolvimento? E também, uma coisa que a gente deve fazer em qualquer área, seria questionar os resultados obtidos. Será que aquele resultado muito bom realmente é muito bom? Será que aquele teste realmente é um teste satisfatório e que não está criando nenhum viés? Não vai julgar erroneamente alguma minoria? E também uma coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que o problema existe para a gente superar o problema. Isso é em qualquer fase da vida, não só em desenvolvimento. E a gente tem que reconhecer que o viés existe. Acho que foi mês passado que eu acabei entrando na discussão acirrada em um grupo de Facebook. Não posso dizer que é o Ciência da Computação da Depressão, por motivos éticos. Mas aí, porque tinha uma galera que dizia que isso não existe e que isso é mimimi e que isso nunca aconteceu. Mas tem várias notícias, vários fatos. E aí eu já tinha mandado essa palestra para submeter, então eu tive que defender essa ideia lá. E eu não sei, porque as pessoas acham que
a machine learning é um mundo perfeito, quando a gente não tem nenhum mundo perfeito fora do machine learning. Então, a matemática realmente ela trabalha com coisas exatas, e então um algoritmo não tem como nascer racista naturalmente. Mas quando ele é treinado por gente que tem algum viés, que tem algum viés ideológico, alguma coisa, isso vai acabar de alguma maneira sendo passado para aquilo. Se os dados têm algum desses vieses, ela vai aprender com aquilo e para ela aquilo vai ser certo. Tá, e aí é um apelo, né? Porque essas coisas estão nas nossas mãos. A gente que é desenvolvedor, a gente que é engenheiro de machine learning, ou, enfim, a gente que está criando essas coisas. É que nem uma professora uma vez me disse, quando a gente não para pensar sobre o problema do carro autônomo lá, se tem um motorista e tem uma pessoa idosa, quem ele deve dar preferência. E a gente não para pensar nisso. E se a gente não parar para pensar nisso, quem vai pensar nisso vai ser os grandes magnatas, a galera que vai comprar essas coisas. A galera que tem dinheiro e no final a gente não vai ter feito nada. Então está nas nossas mãos ainda. Espero que continue por algum tempo. E é a gente que tem que tomar esse cuidado também. E também uma coisa que deve ter em qualquer área, responsabilidade social. E também que a gente tem que tomar cuidado para que, apesar de a sua opinião pessoal ser algo a ser respeitado, isso não pode vir a interferir em algum algoritmo, qualquer que seja, de qualquer área. Bom, foi bem rapidinho, então isso é tudo. Esse é o meu About Me, meu Twitter e o meu Telegram, se alguém quiser entrar em contato. Também se alguém... Antes das perguntas, eu queria fazer também outro apelo. Eu não sei se eu vou conseguir aqui, mas... tá. Vamos. Enquanto eu não consigo, então, alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa que eu errei, pode falar também. Você fez uma pesquisa sobre isso, não fez? Sim. Na sua pesquisa, essas redes neurais foram orientadas ou não? A maioria foi orientada? Como é que foi? Nos artigos que eu li, em todas as que eu li, como eram artigos de revistas mesmo, dessas revistas mainstream, eu posso dizer, elas não acabavam entrando nesse assunto, nesse mais profundo. Então, acabava não tendo essa informação. Se você for parar para pensar, isso não é uma falha do produto, isso é uma falha humana. Não é a questão de você adaptar o produto para não entender, tipo assim, não ser preconceituoso. Se você está fazendo algo semelhante ao ser humano, então você tem que entender essas variáveis. Sim. É como você pegar uma criança e colocar ela numa família, por exemplo, de nazistas. Sim. Eles vão acreditar? Pois é, por exemplo, e uma solução também que eu vi é que alguns dados não necessariamente precisam ser levados em conta, porque a gente sabe que no nosso mundo é desigual bastante. Então, por exemplo, eu preciso levar, no meu algoritmo, eu preciso realmente saber o sexo da pessoa, ou eu preciso realmente saber a cor dela, a etnia dela. Será que essas informações que podem vir a prejudicar o meu algoritmo realmente devem entrar nele? Então, também é algo a ser pensado. Tinha uma pessoa, tinha ali primeiro. Deu certo? É que eu queria botar essa página aqui. Aí eu mando. Não, ela tinha perguntado. Aí, antes da pergunta, esse é o apelo. Eu não sei se a galera aqui conhece a Operação Serenato de Amor. Alguém conhece? Tá. Quem não conhece, é mais fácil. Tá. A Operação Serenato de Amor, basicamente, rapidamente falando, ela analisa gastos de políticos
E alguns gastos que são suspeitos, ela, através do bot, a Rose, no Twitter, ela menciona aquele candidato e, opa, oi candidato X, eu vi que você teve um gasto suspeito tal, você não quer comentar sobre isso? E recentemente eu entrei no Twitter hoje e eu vi que o Twitter bloqueou a Rose, a bot deles. Então, meu apelo é, se vocês puderem também tentar usar a hashtag e tentar forçar o Twitter a desbloquear a Rose, porque a gente tem tantos bots políticos, por exemplo, para manipular opiniões, e o Twitter não faz nada. E a Rose e também o bot do Colabora Dados, que também é outro bot que o Twitter barrou, eles foram censurados. Então esse é o meu apelo, se vocês puderem lá dar essa força para eles, seria muito bom. Sim. O caso da empresa de compras que você mencionou, eu também cheguei a ler, e não só o sexo, ele também falava de nomes de pessoas, nomes que são mais associados a pessoas negras, como Jamal, eram considerados também de forma negativa pelo algoritmo. Aí eu queria saber como é que a gente pode... como é que a gente limpa esses dados de modo que a gente tenha as informações dessas pessoas, mas que eles não recebam esse viés que tem? Pois é. É porque, bom, o algoritmo, como eu disse, acho que foi a minha resposta vai ser o mesmo comentário que eu fiz anteriormente. Como o algoritmo ele acaba aprendendo com o nosso mundo, e o nosso mundo é um pouquinho desigual, racista, enfim, o algoritmo ele vai acabar aprendendo com isso, e para ele aquilo vai ser certo. Ele vê que pessoas brancas conseguem entrar conseguem ter um emprego melhor ou ganhar mais dinheiro, então ele vê, essa pessoa branca é mais produtiva, sei lá, o algoritmo pode pensar assim. Então, para ele aquilo vai ser certo, ele vai julgar acertadamente aquilo, porque foi o que ele aprendeu. Então, a solução que bastante gente fala é se realmente alguns dados realmente precisam ser levados em consideração. Por exemplo, nesse sistema de recrutamento, a cor da pessoa, eu preciso levar em consideração. O sexo da pessoa precisa ser levado em consideração. O que isso vai melhorar para mim? Para o meu algoritmo? Responde? Próximo. Oi, meu nome é Jussara, eu estudo... eu estudo gênero num curso interdisciplinar, Ciência, Tecnologia e Sociedade. E aí a primeira coisa que eu ia perguntar é qual a sua formação, como que veio a motivação para a pesquisa, por que você se interessou por esse tema? Eu queria fazer também um apelo, assim, também, do tipo... A resposta para como mudar essas coisas tem muito a ver com a sociologia. A gente precisa entender de onde que vem o preconceito, como ele se forma. Existe toda uma ciência para isso. Ciências, né, na verdade, a filosofia também contribui para isso e outras áreas de humanas, né, mas que a gente consegue intercalar com a tecnologia e chegar a respostas muito interessantes sobre essas coisas. Inclusive, eu, pessoalmente, tenho um interesse aí sobre a relação entre as IAs e os preconceitos, né? E, bem, é isso, falar mais sobre essa questão da pesquisa e a gente pode construir um viés que seja para desestruturar o preconceito, né? Não precisa só para reafirmar ele de todas as formas. E eu queria saber mais como é que você enxerga isso também. A pergunta foi um pouquinho grande, eu vou tentar responder uma parte de cada vez. Se eu esquecer, pode cobrar. A minha formação é em engenharia de software, ainda estou para me formar esse ano, talvez, não sei. Mas eu acabei migrando assim para a ciência estou migrando para a ciência de dados, então eu pretendo trabalhar com algo que não é bem a minha formação, mas apesar de que eu vou ganhar bastante coisa de engenharia de software, mas é uma área que me fascina muito. E, bom, essa parte de ética em computação eu já gostava desde... tudo bem, podia sair. Essa parte de ética na computação eu já gostava desde que... antes de eu entrar no curso. Então, eu já gostava de estudar esse aspecto. Tanto é que também, quando eu fazia os testes,
aqueles testes de vocação davam exatas e humanas, apesar então eles acabavam mais me confundindo do que me ajudando. Então, eu sempre gostei dessa área. E aí, quando eu acabei descobrindo essa área de Machine Bias, e é uma área que a galera estuda exatamente esse viés, eu optei por pesquisar mais sobre isso, ver fatos que aconteceram e ver como que a gente consegue mudar esses algoritmos. Como que a gente consegue não construir mais coisas assim. Eu não sei se faltou mais alguma. Não, só se com relação às outras disciplinas, tipo sociologia, se você tem algum interesse, já ouviu alguma coisa para essa área. Assim. Sim, eu sou muito fã de filosofia, gosto muito. Seria o curso que eu iria cursar se eu não gostasse muito de programação, mas eu até tenho alguns livros de filosofia em casa, então eu acabo gostando muito da área também. Acho que é uma área externa, assim. E eu acho que a gente de TI também tem que ter contato com diversas áreas, porque a gente acaba tendo contato com diversas áreas. A gente vai construir algo para a saúde, a gente acaba estudando um pouco sobre saúde, sobre o domínio daquilo. E a filosofia é algo que eu vejo bem complementar para a nossa área também. A gente consegue, através dos pensamentos de pessoas que vieram antes e realmente ter essa mente mais aberta para desenvolver algoritmos, a gente consegue talvez construir um mundo melhor através disso. E não propagar, achar que desenvolvimento é um mundo perfeito, tecnologia é um mundo perfeito, quando exatamente a gente não tem um mundo perfeito à nossa volta. E a gente acha que é tudo mimimi e que isso na minha área isso não existe, mas existe sim. Eu acho que tinha mais assim. Oi. Nossa, Oi. Que alta. Meu nome é Juliana. Oi, eu estudo isso também. Computação social, no caso. A gente chama com esse nome. Eu não sabia como era a tradução aqui. Não. Eu também não sei. Quase isso. O meu grupo de extensão chama computação social, mas enfim. Que legal. Eu queria, na verdade, falar um pouco das duas coisas, só para complementar. Não, tudo bem. Sobre como formas de ajudar a não resolver, mas talvez evitar que aconteça em maior escala esse problema, diversificar as pessoas que são programadoras. Porque, por exemplo, tem um algoritmo da torneira, vocês já viram? O algoritmo da torneira? É tipo um sensorzinho, sabe, que você passa a mão para a torneira ligar? Como que os programadores que desenvolveram esse algoritmo eram brancos, enquanto eles estavam programando o algoritmo, eles estavam testando, né? Isso é normal. O problema é que eles fizeram o algoritmo funcionar e implementaram na torneira, venderam produto e tudo mais. Só que aí um negro foi usar a torneira e não dava certo. Porque o que a torneira aprendeu, o algoritmo aprendeu, não era que era para ativar a torneira quando passasse uma mão. Ele aprendeu que era para ativar a torneira quando passasse uma mão branca. E aí a torneira não funciona. Tipo, vocês podem jogar no Google que vocês vão ver várias dessas torneiras. Então, trazer mais diversidade para dentro de quem está desenvolvendo essa tecnologia ajuda. Porque se já tivesse um negro entre os programadores, esse problema já não teria acontecido, porque ele ia treinar uma mão negra ali dentro. Aí tem algoritmos que acham que... acho que o El País investigou isso. Que se ele reconhecer uma silhueta dentro de uma cozinha, vai ser uma mulher obrigatoriamente. Reconhecimento de... Não é exatamente de face, mas de... Oi? Enfim. Então, esse é um caminho para começar a reverter... Não é reverter completamente, mas pelo menos essas coisas estão mais assim, horríveis, dá uma segurada. E sobre o que você falou, eu não sei se você quis comentar no sentido mais artigo científico que explore o código em si. Foi essa a sua pergunta? Quando você falou de como que veio a pesquisa do algoritmo criminal? Então, quem desenvolveu, no caso da ProPublica, que eu também li aquela reportagem, foi pessoas mesmo, só que o problema é que a equipe que desenvolveu não é um software público.
Então, quando eles auditaram os resultados, foi tipo... foi um jornalismo mesmo, eles fizeram jornalismo investigativo. Eles esperaram o algoritmo fazer não sei quantos julgamentos, esperaram 10 anos para checar se teve reincidência ou não. E aí eles chegaram na conclusão que os brancos reincidiam mais que os negros, enfim. Então, não foi exatamente de abertura de código, então, no sentido de uma pesquisa científica sobre isso. Foi mais que esperou a realidade chegar e comparou o que estava previsto, que era para acontecer, com o que de fato aconteceu. Então, se existe parte, sei lá, da academia que discute ou pesquisa mais a fundo isso, eu não sei. Mas eu conheço vários grupos de jornalismo investigativo, você pode até procurar, que investigam tecnologia. Isso é muito interessante, inclusive. Desculpa aí segurar o... Não, que é isso. Mas aqui eu também sou muito... Ai, esse assunto é muito bom. Nóis. Sim. Bom, mais alguém? Nobody? Então é isso, galera. Valeu. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou fechar aqui.